Fala pessoal, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, por favor. Aperta o sininho para receber as nossas notificações sempre que o Prof. Daniel Marques colocar um vídeo novo para você aqui no canal. Então, como você viu aí já no título, né pessoal, hoje vamos fazer uma questãozinha comentada aqui para você da Banca FCC, Fundação Carlos Chagas, banca que está em pauta aí para diversos concursos públicos agora, né, no momento, né, pessoal? Então tem alguns aí que estão para sair, outros que já saíram, enfim, né? Então, por exemplo, né, nós sabemos aí que o TRT 4, né, pessoal, do Rio Grande do Sul aí, né, nós temos aí justamente a Banca FCC como banca realizadora, nós temos aí alguns concursos que estão para sair, reza a lenda que vai sair Banrisul, que também seria a FCC, Fundação Carlos Chagas, enfim, então nós temos alguns concursos aí, tá, com a Banca FCC. Então, vamos lá, vamos aproveitar, dar uma, né, realizada aí em alguns exercícios, tá, em algumas questões de provas aí da Banca FCC. Então vamos lá, olha só, gente, tá? Empresas de cobrança usam técnicas abusivas. Primeiro parágrafo do texto. Transpondo a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será alternativas. Letra A é usado, letra B foi usado, letra C são usados, letra D foram usadas e letra E são usadas. Gente, olha só, tá? A questãozinha clássica da FCC, questão envolvendo vozes verbais. E quando a gente fala de vozes verbais, pessoal, a gente tem que lembrar das diferenças. Na verdade, não é nem das diferenças, é da transposição, né? Como é que eu faço para sair de uma voz ativa para uma voz passiva ou o inverso, tá, pessoal? Bom, se eu lembrar de um caminho, o outro é consequência, né? É só fazer o caminho inverso. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos identificar alguns elementos sintáticos que vão nos auxiliar justamente nessa transposição de voz ativa para voz passiva. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu pegar aqui cores diferentes para ficar bem colorido para você, tá? Então, olha só, nós vamos pegar o objeto da voz ativa, que não é qualquer objeto, eu quero um objeto direto, porque o objeto direto da voz ativa se transformará em sujeito na voz passiva, sujeito da passiva. Já o sujeito da voz ativa vai se transformar naquilo que nós chamamos de agente. Agente paciente ou agente da passiva, né, pessoal? Que é aquele que na voz passiva pratica a ação verbal. E aí vem talvez a parte mais importante, tá, pessoal, de uma questão envolvendo transposição de ativa para passiva, que é lembrar da nossa locução verbal. A locução verbal de voz passiva, ela é sempre formada por um verbo auxiliar, que é o verbo ser, mais o verbo principal na forma particípio passado, naquilo que nós chamamos de particípio passado dos verbos. E aí tu já destaca aqui o DO do passado, porque normalmente os verbos no particípio passado têm essa terminação. Então, por exemplo, realizar é realizado, executar é executado, né? Transitar é transitado e assim vai. Porém, nós temos alguns verbos irregulares, que é o caso de escrever. O particípio de escrever é escrito e não escrevido. O particípio de fazer é feito e não fazido. E assim vai. Então, gente, a locução verbal de voz passiva é essa aqui, ó. É o verbo ser mais o particípio passado. Porém, não esqueça de um detalhezinho. Vamos pegar aqui uma outra cor. Olha só, deixa eu pegar aqui outra cor. Muito bem. Esse verbo ser aqui, ele sempre concordará com o tempo da voz ativa. Então, concordará com o tempo da ativa. Dani, como assim ele vai concordar com o tempo da ativa? Vamos lá, vamos imaginar que o verbo da voz ativa esteja no presente. Na voz passiva, o verbo ser aparece no presente. Aí eu pego o verbo ser no presente mais o verbo principal no particípio passado. Se o verbo da voz ativa estiver no pretérito perfeito, na voz passiva, o verbo ser aparece no pretérito perfeito mais o particípio passado do verbo principal. É assim que a gente forma a voz passiva dita analítica, tá, pessoal? Dani, não entendi muito bem. Então vamos lá, olha só, vou te mostrar lá em cima que fica muito melhor. Vem pra cá. Empresas de cobranças usam técnicas abusivas
abusivas. Gente, quem é que usa técnica abusiva? Resposta: empresas de cobrança. Tá aqui o nosso sujeito. Muito bem. Lembrando que essa aqui é a nossa voz ativa, né? Voz ativa. Então, teria um sujeito ativo. Usam o que, pessoal? Usam técnicas abusivas. Técnicas abusivas é o complemento do verbo usar. Aquilo que complementa verbo, nós chamamos de objeto. Quando ele não vem introduzido por preposição, nós estamos diante de um objeto direto. Muito bem. Então, eu tenho aqui um sujeito, o meu verbo e o objeto direto. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o tempo verbal desta oração? Tá aqui, ó, usam, né? Qual é o tempo verbal, tá, desse verbinho do verbo usar? É presente. Presente do indicativo. Todas essas informações são importantes. Sabe por quê, gente? Olha a tabelinha. Vamos lá. O objeto da voz ativa se transforma em sujeito da passiva. Então, agora vamos começar a voz passiva a partir do nosso sujeito da passiva, que era o nosso objeto direto, né? Ó, objeto vira sujeito. Então, vamos lá, ó. Técnicas abusivas, técnicas abusivas. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, o que que a gente faz? Agora, a gente vai pegar a nossa locução verbal, que é o verbo ser mais particípio. Só que o verbo ser sempre, sempre, sempre concordará com o quê? Com o tempo da ativa. Olha aqui, gente. Presente do indicativo para o verbo ser. Então, técnicas abusivas são o que, Dani? Vamos lá, qual é o particípio do verbo usar? Usado, usada, usados e usadas. Como são técnicas abusivas são usadas, gente. Tá aqui. São usadas por quem? Aí vamos colocar o agente da passiva, né? Ó, são usadas por empresas de cobranças. Olha que legal. Por empresas de cobrança, tá, gente? Você coloca bonitinho aí, né? Esse por empresas de cobrança é o nosso agente da passiva, que é aquele que na voz ativa era o nosso sujeito. Mas como ele queria só a locução verbal, tá ali, são usadas, o que vai nos trazer como alternativa correta a letra E de eu certamente acertarei essa questão na minha prova. Tá bom, gente? Gostou? Dá um joinha, compartilha. Não esquece, por favor, te inscreve aqui no canal do Prof. Dani Marques, tá? Não esquece e aperta o sininho para receber as notificações, tá? Sempre que o Prof estiver numa lives aos domingos, o Prof dá lives aos domingos aqui. Tu ainda não sabia disso? Então te inscreve também no canal do Telegram que aparece aqui embaixo para você na descrição. Te inscreve no canal do Telegram, que ali no canal do Telegram eu sempre coloco linkzinho, tá? Pra gente assistir as nossas aulas ao vivo, as nossas lives de domingo, tá bom? Vem comigo, vamos estudar a língua portuguesa. Te vejo no próximo encontro. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau.